Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal Eletrolab. Hoje vamos mostrar um multímetro um tanto quanto diferente. Trata-se do modelo Winapex 189E. Ele tem 4 modelos diferentes, esse aqui é o top de linha dessa série da Winapex, que é uma marca da Tool Top, bem conhecida aqui, né? Então vamos dar uma olhadinha, uma caixa bem robusta, tem 2 manuais aqui, um em chinês e o outro em inglês. Manual com bastante tabela, bastante informação, depois a gente dá uma analisada. Olha só a aparência dele, uma aparência bem diferenciada em relação aos modelos tradicionais, e ele tem um dial aqui com um seletor giratório em torno do display, um display bem grande, a gente vai ligar aqui e verificar. Tem esse dial aqui e mais cerca de 5 botões. Utiliza pilhas, ele é um dispositivo de baixo custo. Hoje, salvo engano, na faixa de R$180, aí, um pouquinho mais do que isso, com impostos, ok, pessoal? E com frete, já tudo embutido. Menos de R$200 num aparelho desse daqui hoje, realmente é bem interessante pelas características dele. Usa pilha em vez de bateria recarregável. A gente tem notado que os modelos de menor preço utilizam pilhas, porque isso baixa significativamente o custo de você usar pilha recarregável ou uma bateria interna de lítio, por exemplo, com um circuito de carregamento. Então, além de onerar o custo da bateria, onera também o circuito de carregamento. Fica mais simples e prático para o fabricante colocar um preço mais barato, utilizar pilhas. Não é muito prático para quem usa, né? A não ser que você utilize pilhas recarregáveis. Você pode usar pilhas AA recarregáveis e recarregar fora do aparelho. Tem sempre um par extra carregado, enquanto um outro trabalha no equipamento. Mas, pela característica dele, o consumo normalmente não é alto e a durabilidade das pilhas é grande. Está aqui o compartimento das pilhas, a gente pode observar também que tem aqui o fusível de proteção e dá para ver também o shunt da escala de corrente. Ok, pessoal? Então vamos lá, vamos colocar aqui as pilhas, 2 pilhas AA. Fechamos, ele já fez um bip ali de inicialização. Vamos fechar aqui com o parafuso e já fazer os primeiros testes. Eu dei uma olhada na especificação dele, achei bem completo para um modelo desse custo, né? Com alcances bem interessantes. Tem um display muito nítido, de alta qualidade, grande, com um visual bem moderno. A gente gira a função aqui, olha. Um leve toque, a gente vai trocando tensão AC, tensão DC. Bom, aqui resistência e continuamos aqui com diodo e continuidade, capacitância, frequência e temperatura, NCV e live, e aqui as escalas de corrente, começando com escalas de miliampere. Ele tem capacidades bem interessantes, né? Além de ser smart também, se você pressionar aqui a tecla central, ele entra em alto e ele consegue detectar em alto tensão AC/DC, resistência e continuidade, o que é padrão para esse tipo de equipamento, né? Com relação às funções, ele é um 6.000 contagens, True RMS, Auto Range, ele tem capacidade de fazer medida VFC, que é aquela medida de frequência variável, muito útil para medir inversores e sistemas que utilizam frequência variável. Temperatura de menos 20 graus a 1000 graus Celsius. Tensão DC até 1000 volts. Tensão AC até 750 volts. Corrente, tanto DC quanto AC, 20 amperes, que é uma ótima capacidade para um equipamento desse porte. Resistência 100 mega ohms. Capacitância 60.000 microfarads, frequência 10 MHz, além disso as escalas de diodo, continuidade, NCV e live, pesando 200 gramas, trabalhando com 2 pilhas AA, ok? Além disso, facilidade de medida de LED, já que ele trabalha com uma tensão relativamente alta para testes de LEDs. O sensor de NCV fica aqui nesse cantinho, ele tem também uma lanterna que pode ser ativada diretamente aqui, pressionando longamente o botão aqui, que também tem a função relativa, né, para a gente zerar as escalas. Pressionando aqui, ó, eu tenho lanterna liga e lanterna desliga. Congelo a tela aqui em hold também.
Aqui eu consigo ajustar o brilho também. Se eu pressionar longamente aqui, eu posso ajustar o brilho. Tenho a função de mute. Se eu pressionar longamente aqui também, eu paro o bip, ó. Consigo fazer as alterações aqui sem fazer nenhum tipo de bip. Eu consigo ouvir os micro relés dele alterando aqui à medida que eu troco de escala. Achei bem bacaninha esse multímetro. Um ponto que eu achei falho dele, ele não é rugged, né? Ele não tem nenhuma proteção emborrachada aqui, portanto ele pode, numa queda, eu não sei qual é o nível de resistência dele, mas precisa tomar cuidado para não danificar. E ele também não tem um pé de apoio, aqui aquele pezinho de apoio aqui, portanto, ou ele vai ficar assim, ou você vai precisar apoiar em algum lugar, ou mesmo segurar com a mão, dependendo da situação. As saídas são aqui embaixo, na frente, em vez de ser em cima, né? Talvez por isso não tenha o apoio aqui, né? Porque ele sai por aqui. E eu tenho 3 bornes aqui, um comum no meio, o da direita é tensão, resistência e demais medidas, e o da esquerda é a escala de corrente até 20 amperes, ok? Aqui na frente, repara que ele indica quais os bornes você deve colocar. Então em alto você vai usar o borne com e o VR, que é exatamente esse aqui e esse, ok? Agora, eu colocando aqui, por exemplo, numa escala de corrente, ele já indica lá, ó, o borne de corrente e o borne comum. Ele te indica no display qual o borne você deve colocar a ponta de prova. Acompanha um par de pontas de prova tradicional e acompanha também o termopar. O que é interessante, porque no multímetro de baixo custo, às vezes eles não botam um termopar que não tem um custo tão elevado assim, né? Então, tá aqui as pontas de prova, são pontas de provas comuns, ok? Nada de especial nelas. Vamos dar uma olhada na ponta. É a ponta tradicional, aquela ponta média, ok? Vamos ligar e fazer já os primeiros testes de precisão do equipamento para ver se realmente ele atende aqui a especificação, tá? Então vamos lá, vou colocar aqui, ó, o primeiro borne aqui, o VR e o comum. Com isso a gente já consegue fazer uma série de medidas, né? Vamos apoiar ele aqui. Muito bem, eu vou colocar aqui direto na função alto e vamos começar com o nosso teste de padrão de tensão, 2,5, 5, 7,5 e 10 volts, ok? A gente aproveita e testa se a função alto detecta aqui a tensão DC. Vamos lá com 2,5 volts, ok, 2,501, vamos para 5 volts, 5.003, 7,5 volts, 7,51 e 10 volts, 10.01. Tá muito bom, bem preciso. Okay? Agora vamos botar resistência. Eu vou deixar aí também na função automática e medir o nosso resistor de precisão de 7.49 kΩ. Ok, 7.49 kΩ, testando. 7.49 kΩ cravado. Ok, perfeito. Bateu com o padrão de precisão aqui 7.49. Ok? Vamos medir a capacitância. Capacitância não é automática, né? Nunca é. Então a gente bota aqui, ó, corre até capacitância, que é esse aqui. E vamos lá na capacitância. O meu capacitor precisão é 39,57 nanofarads. 39,57. Vamos lá. Colocando aqui no capacitor de precisão 39,58. Excelente, hein? São poucos os capacímetros dentro de multímetros que chegam a marcar tão perto do valor padrão aqui de 39,57. Ok? Gostei muito. Bom, pessoal, vamos testar agora aqui a tensão AC. Eu coloquei, obviamente, aqui um multímetro calibrado. A gente vai fazer aquela comparação. Vou ligar aqui o meu variac. 3 volts, né? Vamos subindo aqui. 20, 23, 24, vamos botar 30 volts, vamos ver como é que está em tensões mais baixas, a precisão dele, ok, 30 volts aqui, 30 volts lá, diferença de 0,1 volt aqui, bem pequena. Vamos a 100 volts,
Ok, 100 volts AC, 100.4, 100.5, 100.6, batendo quase igual, diferença pequenininha. Vamos a 127, que é a tensão da rede aqui, 127.1, ponto 2, ponto 4, ponto 5. Esse aqui medindo 0.1 volts mais ou menos a mais aqui na maior parte das medidas, né? Mas é uma diferença muito pequena. Vamos para o fundo de escala, 147 volts hoje e meio, 147.7.8 lá no outro. Tá? Medindo pouquinha coisa a mais nesse daqui, mas dentro da tolerância, ok, pessoal? Em relação ao Unity. Bom, pessoal, agora um comparativo de medida de corrente DC. Tá? Eu vou colocar aqui 500 miliamperes e vou ligar na minha carga eletrônica. Então, ligando aqui, 496, 496, ok, medindo bem, corrente DC. Eu vou aumentar essa corrente, vamos lá, 600 miliamperes, ok, 700, 800, vamos botar 2 amperes, 2 amperes, ó, medindo 1.988, isso é 2 amperes na carga, ok, pessoal? Não quer dizer que tem 2 amperes aqui, porque tem perda aqui nos cabos. O interessante é comparar. Ele está medindo exatamente a mesma medida, os dois instrumentos. Bem preciso. Tá? Vamos medir corrente mais baixa, porque o pessoal às vezes pede que a gente teste correntes menores. Para facilitar, vamos botar esse aqui na escala de miliampere também. Esse aqui está na automática, né? Mas esse aqui não é. Então, eu vou abrir aqui, vai interromper tudo. A gente coloca em miliampere e eu troco aqui para miliamperes. Muito bem. Tá lá. Aí a gente tem maior precisão aqui no Unity para a gente poder comparar lá. Está medindo 100 miliamperes aqui, 98 ali. Tá? Vamos lá, vamos diminuir. Botando aqui 90 miliamperes, 80 miliamperes. Medindo 79 aqui, 77 ali. Esse aqui medindo menos. Vamos botar 30 miliamperes. Medindo 28,5, 27,8. Tem uma pequena discrepância aqui também. 10 miliamperes. Os dois medindo na faixa de 8,2, ó. Mais ou menos igual. Dá para considerar que ele tem uma boa precisão. Pequena diferença às vezes numa corrente ou noutra, mas eu estou com a corrente bem baixa aqui. Estou gerando 10 miliamperes, chegando aqui 8 miliamperes e variando um pouquinho ali. Bom, pessoal, outras funções importantes. Por exemplo, correndo aqui, a gente chega aqui em frequência e temperatura. Está em temperatura, graus Celsius. A gente pode trocar aqui embaixo, nessa tecla, a função. Então, se eu pressionar uma vez, Fahrenheit ou frequência em Hertz, ok? Ele veio com termopar, então não custa nada a gente testar. Na verdade, se eu colocar aqui em temperatura, ele vai medir a temperatura ambiente, ok? Medindo a temperatura ambiente, vou tirar as pontas de prova e vamos botar o termopar. Tá? A colocação do termopar é simples, a gente coloca o pino vermelho aqui, onde entra a ponta de prova vermelha e a preta no comum. Ok? E aí a ponta aqui já passa a trabalhar como termopar, que fica muito mais preciso, né? Então, vai medir até uma temperatura mais real aqui do ambiente. Eu vou colocar agora os dois dedos aqui, aquecendo a ponta, e a gente vai ver que ele sobe rapidamente. Ok. Funcionando bem. Soltando, ele vai voltar a reduzir. Então, funcionando bem a função de temperatura. Desconectando agora o termopar. Mais uma vez aqui na tecla, a gente na mesma função troca para frequência. Frequência, ele diz que alcança 10 MHz. Colocando aqui novamente as pontas de prova, a gente vai testar diretamente no gerador de funções. Eu vou gerar aqui uma senoide, vamos ver até onde ele alcança. Ok, estou gerando aqui 1 kHz no meu gerador de funções e ele aponta 1 kHz aqui também.
Vamos subir aqui rapidamente para 10 kHz. 10 kHz, ok. Agora vamos pular rapidamente para 1 MHz. 1.00 MHz. Agora eu vou botar 5 MHz. 5.000, vamos botar 9 MHz. Ok. 9 MHz. Interessante, né? Vamos botar 10 MHz para ver se ele vai a 10 MHz. Ele mostra sim. O limite dele é 10 MHz, né? Então a gente faz aquele teste de sempre. Vamos a 15 MHz. Ele botou overload. Passou aqui do limite. Vou tentar 11 MHz. Não, ele não mostra. 12, não mostra. Agora se eu colocar 10, ele mostra cravado 10. Tá? Então realmente ele vai até 10, mostrando com precisão. Uma ótima precisão, por sinal. E valores pequenos também, né? 1 kHz. Tá lá, 1.00. Vamos botar 500 Hz. 500 Hz. 500.0, viu? 100 Hz. 100 Hz. É muito preciso, tá? Algumas funções adicionais seriam a função de continuidade. Vamos botar aqui em continuidade, tá? Se eu juntar as pontas, ele aponta. E ele é bem sensível, ó. Muito boa sensibilidade. Ótimo contato. Muito bom. E temos também essa função NCV, que é aquela de detecção de energia sem contato. Aproximando do cabo, a gente verifica aqui, ó, que no cabo de força tem energia, porque ele está indicando a presença tanto com um indicativo sonoro como visual. Ok? A função live, a gente coloca a ponta vermelha aqui e detecta onde tem fase e neutro, aqui na mesma posição, só que a gente troca a função aqui embaixo. Pressionando aqui a gente troca para live ou para detecção NCV à distância. Tá? Se você quer medir tensão alternada e vai medir em ambientes que tem uma variação de frequência, tipo inversores e outros dispositivos, o aconselhável é usar aqui a função VFC, que está presente só nesse modelo aí com sufixo E, 189E. Os outros não têm essa função. Ok? É uma função muito útil para fazer esse tipo de teste. Ok, pessoal? Então, é um equipamento bastante completo, com boas funções e dentro das funções ótimas escalas, uma boa indicação também analógica aqui embaixo, muito fácil de trocar a função aqui com esse disco giratório ou nas setas. Tá? Algumas funções especiais, como medida de temperatura, medida relativa. Ele também tem o hold para congelar aqui a tela. Muito leve, prático, fácil de segurar. Pontos negativos, falta do suporte aqui, caso você queira apoiar na mesa. Isso pode fazer falta, você vai ter que botar alguma coisa para apoiar. E o uso de pilhas comuns. Fora isso, interessante o baixo custo dele. Um valor, nesse momento, inferior a R$200, 180, 180 e poucos, com impostos, tá, pessoal? Com impostos. Lembrando que há alguns anos, nenhum multímetro com essas funções custava menos de R$200. Tá? Bota 4, 5 anos aí, você dificilmente conseguiria um com todos esses recursos, mesmo com os impostos hoje. Então, vale a pena pensar sobre esse aspecto também. Ok? Esse é o Inapex 189E. Eu vou deixar o link aqui embaixo para quem tiver interesse. Espero que vocês tenham gostado aí desse review com esse novo instrumento. Se gostarem, clique no like, não deixe de se inscrever no canal e marcar o sininho de notificações. E até o próximo vídeo. Um grande abraço.